Estamos aqui prontos e preparados para mais uma live. Vamos aguardar um minutinho. O pessoal vai entrando, a equipe está acionada. Muito bem. Olá, boa noite. Hoje essa live especial, nós vamos estar falando sobre os vários tipos de violência que nós recebemos no nosso dia a dia, né? As pessoas que convivem com narcisista, as pessoas que têm apego emocional, que são escravos de uma emoção, de uma relação que não deu certo e fica preso ainda naquela relação, as pessoas que foram traídas, as pessoas que sofrem com a traição, ou que traíram ou que foram traídos. Eu quero que vocês compreendam que existe dor dos dois lados, existe a vergonha para os dois lados, tanto para quem fez a arte, de quem também acabou levando aí essa situação. Então realmente é uma situação bastante triste, né? Que bom ter vocês aqui, é um prazer enorme estar com vocês e no final da live eu quero colocar para vocês também uma ideia que a gente teve recentemente. Nós finalizamos ele ontem e acredito que amanhã já vai estar disponível, mas eu só vou falar no finalzinho, viu? Gente, como que a gente pode usar a inteligência emocional pra gente ter um equilíbrio na vida, tá? E esse equilíbrio na vida envolve tanto as pessoas que são vítimas de narcisistas, como as pessoas que são dependentes emocionais, como as pessoas que têm outras dificuldades aí, como o ciúmes excessivo, como o borderline, como outros transtornos, mas principalmente também para quem foi traído, né? Que são dores de alma. Eu quero que você participe dessa live comigo. Manda sua pergunta, participe ao vivo com a gente, tá? É um prazer. Manda sua pergunta, porque o que tiver de pergunta a gente responde aqui também, tá bom? Se eu souber responder, eu vou dizer para você, olha, essa resposta é isso. Se eu não souber responder, eu vou gritar socorro para alguns colegas, tá bem? Mas na medida do possível eu vou fazer de tudo para que a gente esteja junto, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Semana passada, nós tivemos um boom absurdo de pessoas pedindo ajuda com relação à convivência com narcisista, de gente que não identificava que estava vivendo com narcisista, e a partir do vídeo que a gente fez, a pessoa se diagnosticou, ela se encontrou, olha, convivo com narcisista, olha, meu marido é narcisista. A minha ideia, o meu intuito de forma alguma é destruir nenhum casamento, tá? Mas a minha ideia, o meu intuito é ajudar as pessoas a passarem pelas dificuldades da vida para que elas sejam de fato felizes, tá? Isso é importante. A gente vive numa condição, num dia a dia na nossa vida, onde tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. E aí, olha, emprego tá difícil, dinheiro tá difícil, as contas tá difícil, e a gente ainda chega do serviço, chega em casa, e aí chega alguém de bico, chega alguém mal-humorado ou mal-humorada. A gente às vezes não consegue lidar com as coisas, às vezes a gente passa por um processo horrível desses apegos emocionais, onde a gente tem medo. Imagina você na sua casa arrumando, né? Alguém está ligando no Instagram, gente. Nesse momento eu não consigo atender, tá? Mas tem gente pedindo para participar e fazendo ligação direta e eu não consigo. Mas eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente e participando. Participe mandando as suas perguntas, tá? Seu comentário. Se você vive ou viveu ou passou por uma experiência dessa, se lembrem de uma fala que eu sempre trago, né? O testemunho, a palavra transforma, o testemunho arrasta. Então muitas pessoas conseguem superar as suas dificuldades através do testemunho de outras pessoas. Como eu estava dizendo, foram muitas pessoas, não estou dizendo só mulheres, a maioria, 98% foram mulheres, mas dessas mulheres nós tivemos também homens, e nós tivemos pessoas solteiras também que estiveram aí com dificuldades com relação a pai, mãe, irmãos narcisistas, tá? Nós tivemos um boom dessas pessoas de todo o mundo, de outros países e de outros estados brasileiros também, com essa dificuldade
por conviver com o narcisismo. E uma grande maioria com dificuldade em se livrar do narcisista. Por quê? Porque está apaixonada por ele, porque está apaixonado por ele. É muito desgastante isso. Imagina você se apaixonar pelo seu malfeitor. Imagina essa cena, né? Você está numa dificuldade, você está numa situação onde você se apaixona pela pessoa que tá te fazendo mal. E como que você se desapega dele? Olha, eu tô vendo que tem bastante gente participando, né? Quais são os sintomas de um narcisista? Ah, legal. Eu vivi, olha aí, né? A Rosa coloca que viveu com o narcisista. Mais pessoas participando, isso é legal. Como que a gente reconhece, gente, um narcisista? Eu não posso dizer naturalmente, assim, sem nenhum diagnóstico, sem nenhum exercício, sem nenhum atendimento físico. Mas o narcisista, ele é prepotente. O narcisista muda facilmente de humor. O narcisista, ele é agressivo. O narcisista, ele é manipulador, ele domina, só ele tem razão. O narcisista é dono da verdade. Você não tem verdade nenhuma. Tudo que você fala não é verdade. O narcisista, além dele ser senhor da razão, ele pode ficar violento se ele for confrontado. Uma pessoa pode correr risco. O narcisista, gente, é muito comum do narcisista, homens e mulheres, ok? As mulheres sofrem mais com isso por conta de ser mais fracas ou indefesas, tá? Mas existem homens também que passam por esses processos narcisistas. E o narcisista em si, ele não tem fidelidade matrimonial, tá? O narcisista, ele tem relações extraconjugais, embora ele não queira deixar de jeito nenhum a pessoa que está com ele lá em casa. E se ele puder ter várias casas, se ele tiver condição financeira, então ele dá uma casa para cada pessoa e ele convive naqueles lugares todos e ele se justifica dentro disso. Na live mentira, no vídeo eu percebi numa das perguntas que estava escrito assim, uma pessoa perguntou, é possível, Clê, é possível o narcisista tentar contra a vida da pessoa, da vítima que está no ambiente? É possível sim, tá? Um narcisista, ele é impetuoso, ele age por impulso. O narcisista, ele não tem controle sobre as ações e atividades dele. Então eu sinto muito em dizer que a pessoa que convive com o narcisista, ela corre risco de vida, tá? Primeiro, pelas doenças. Segundo, que a forma do narcisista tratar a vítima, tratar a esposa, o marido, os filhos, a pessoa que é tratada, o narcisista, ela tende a tentar suicídio, a se isolar, a entrar num processo depressivo. A ansiedade descontrola a nível hard, ela não consegue lidar com as situações. O narcisista é uma doença séria, é um transtorno de comportamento e é uma doença séria que precisa de tratamento. Se não tiver tratamento, a melhor cura, a melhor solução para você é se afastar desta pessoa, tá? Para que você não corra risco. É possível o narcisista ele manter 2, 3, 4, como chama? Aquelas pessoas, reféns, né? São reféns dentro de casa, e ele levar outras pessoas e fazer com que a pessoa amada, a pessoa que convive, seja obrigada a conviver com aquilo até sob ameaças, do tipo, você tem que me obedecer, por que não? Gente, é engraçado porque quando a gente fala do narcisista, é necessário falar também das pessoas que têm dependência emocional. Como pode uma pessoa que é agredida, que é desmerecida, que é desvalorizada, que não serve para nada, que nunca teve razão, que só tá vivo porque o fulano salvou a vida dela ou dele, enfim. Então, como pode essa pessoa ser apaixonada por uma outra pessoa que faz tanto mal, tá? É muito importante a gente compreender o equilíbrio da inteligência emocional voltada para cima deste assunto. Uma pessoa bem emocionalmente, ela consegue lidar com isso, não afrontar, não de confronto, mas sim apacentando a situação. É muito complicado quando a gente passa por uma situação dessa e a gente perde total equilíbrio, tá? Gratidão, Etienne, que está acompanhando, fico feliz. É importante a gente compreender isso. As pessoas que
as pessoas que têm muita dificuldade, as pessoas que passam por esse processo, ela não sabe como se livrar daquilo que fez tanto mal. E a vergonha também, afinal, essa pessoa sonhou com ele, né? O escravo emocional, a pessoa que ela é dependente emocional do outro, ela não tem vida própria. A pessoa que é dependente emocional, ela nem come sozinha, ela nem faz nada, ela precisa comprar uma roupa, precisa da opinião do outro, ela vai comer, ela precisa saber o que o outro quer que faça para comer. Ela não consegue ter vida própria. Eu quero que vocês enxerguem isso. O dependente emocional, ele precisa de ajuda. Já que o narcisista não reconhece que precisa de ajuda, o dependente emocional precisa de procurar essa ajuda para poder superar, para poder enfrentar, porque não é brincadeira. Essas coisas é muito difícil. A gente acha que a gente sabe tudo e na verdade a gente não sabe nada. Eu tô vendo muita gente se manifestando com coraçãozinho, com carinha de choro. Eu choro junto. Tá? Eu choro junto. Por quê? Porque é muito sofrimento. Eu atendi casos essa semana passada, de pais que violentaram filhos, de pais que ameaçaram a esposa, de maridos que ameaçaram, do tipo, se você for eu te mato, ou porque voltou toda a culpa, toda a dificuldade voltou para a pessoa que estava ali tentando sobreviver e enfrentar a vida. Então o narcisista, ele tem muito dessa capacidade de inverter a situação. Eu quero trazer para você que convive com o narcisista um pouquinho de inteligência emocional. Como que a gente trabalha inteligência emocional e hipnose? Quando a gente fala hipnose, as pessoas podem até se assustar um pouquinho, porque fala, puxa, vai mexer na minha cabeça, vai mexer, eu vou ficar no além, em Nárnia. Não, gente, é só uma forma de enxergar as coisas. Quando você está num processo de relaxamento profundo, a tua mente se abre a uma ideia única, que chama MORI, monoideísmo orientado, ou seja, a gente orienta todo o corpo, toda a cabeça, todo o cérebro, todo o pensamento para um único problema e uma única solução, tá? E aí você vai conseguindo achar uma solução e possíveis soluções para resolver aquele problema. Como que a gente consegue fazer isso? Com auto-hipnose. Como que a gente consegue fazer a auto-hipnose? Se conhecendo. Trazendo um pouquinho para você os pilares da inteligência emocional. Gente, os pilares da inteligência emocional eu vou falar para vocês aqui. Pode ser que eu não me lembre de todos, mas vocês vão ter oportunidade de ter acesso a esse material depois, tá? Mas autoconhecimento, conhecer a sua história de vida, como foi a sua gestação, como que foi a sua infância, o que aconteceu na tua vida quando você era criança. Durante a gestação, você sabe se por acaso a mamãe ou o papai passaram por grandes dificuldades ou correu risco de perder você, por acaso você correu risco de falecer ou de morrer e vir a óbito ainda no ventre intrauterino? A gente pensa que não, mas tudo que a mãe sentiu durante a gestação passa para o bebê que está sendo desenvolvido. E vai gerando naquela pessoa um sentimento de quietinho, de obediência total, porque se mexer, corre risco de perder. Se mexer, se sair um pouco do sentido, corre risco de perder a vida ainda na vida intrauterina. É importante a gente tomar esses cuidados e conhecer. Conheceu? Por que eu estou dizendo que é preciso tomar cuidado? Porque se por acaso, quando eu era um feto, eu não tinha poder nenhum sobre a minha vida, eu dependia totalmente da minha mãe, do meu pai, da forma que eles se tratavam ali, eu tive grande dificuldade. E a gente pôde passar por essa situação e eu tive que me proteger a qualquer custo. Por que não? Quando a gente nasceu, a gente era pequenininho, ainda dependia da mãe. Quando você foi crescendo, também, mas você foi adquirindo vida própria. Nessa vida própria que você foi adquirindo, olha, o pai da minha filha me bateu quando eu estava grávida e hoje ela me trata mal, ela e o pai do coração. Imagina o sentimento desta mãe.
Imagina essa angústia, é muita dor. Histórias iguais a essa sua, eu ouvi muito essa semana, muitas gentes, tanto aqui no consultório como nos atendimentos online. Foi muito sofrimento mesmo, gente que está sendo maltratado pelos filhos, e porque não reconhece, ou porque tem ingratidão, ou porque de alguma forma foi manipulado ao longo da vida. De qualquer forma, o que eu quero dizer para você? Hoje você não é mais um bebê indefeso. Você não está mais sendo gerado no ventre materno. Se você conhece um pouquinho a sua história, se você conhece a tua vida, você consegue compreender comigo que a tua vida hoje tem outra história? Hoje você é adulto, hoje você é mãe, hoje você é pai, hoje você é uma profissional, um profissional de uma área livre. Então, de um empreendimento, você ou é funcionário, ou você é empresário. Você, em nenhum momento você se desistiu da vida, então por que se calar diante de situações quando alguém te maltrata, quando alguém briga, né? É muito dolorido, viu? É muito triste isso. Por isso, o primeiro pilar da inteligência emocional tem muito a ver com esse processo do autoconhecimento. A partir do momento em que eu me conheço, a partir do momento em que eu sei quem eu sou, eu conheço minha história de vida, eu preciso que você ache suas qualidades. Sabe, faz uma relaçãozinha, pega um caderno, um papel e uma caneta e escreve 10 qualidades tuas. A gente chega num momento da vida em que a gente não acha mais as nossas qualidades, a gente só tem defeito. Porque eu não consigo nada, porque pra mim nada dá certo, porque a vida deu errado, porque os meus filhos não me amam, porque tem um monte de porquês aí que vai fazendo mal para você. Eu quero que você enxergue esse processo, eu quero que você tenha um olhar voltado para sua vida de amor próprio. Levanta essas 10 qualidades aí para mim, depois você me manda, tá? Pode me mandar no direct, pode me mandar no WhatsApp, eu faço questão de acompanhar você. Primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. A partir do momento em que você compreendeu, você se conhece, você começa a se controlar, você começa a entender do porquê que você está nervoso, você começa a compreender do porquê que você está emocionado, você começa a compreender do porquê que você está com compulsão sexual, compulsão de compra, compulsão de uma série de outras coisas, tá? Eu quero que você tenha um olhar voltado para você e comece a se controlar. Então por que eu tenho que, por exemplo, comer, compulsão alimentícia, comer o céu e a terra, se eu não estou mais correndo risco? Eu não preciso mais, eu já sou dona de mim, né? É necessário ter esse autocontrole. E como que a gente faz isso? Com exercícios de inteligência emocional. Eu volto a dizer, Leozinho, tem muita pergunta aí que eu não estou conseguindo acompanhar. Eles estão falando os casos deles, né? Pergunta não tem muito. Tá, tem pessoas que estão participando, contando, olha, infelizmente não consigo me desfazer desse sentimento por conta de um narcisista. Isso mesmo, principalmente agora que está grávida dele. Olha só, mas eu preciso arrancar esse sentimento de mim. Me diz como. Jayce, vamos trabalhar a inteligência emocional e principalmente grávida, mulher, você está gerando uma vida, Deus te deu um presente, essa vida que está sendo gerada, não importa a pessoa que foi usada para te trazer ele ao mundo, mas a vida que está vindo de repente é o seu suporte para o futuro, é necessário a gente trabalhar, viu? Tá, tem outro aqui. Pode falar. Vejo que as queixas são mais das ações masculinas. Seria também uma questão cultural que deve ser enfrentada para mudar a cultural do machismo? Não tem dúvida. É engraçado isso, porque desde que o mundo é mundo, o homem manda, né? A mulher desenvolve, a mulher estuda, a mulher é extremamente inteligente, a mulher vai para cima, a mulher não deixa o filho passar dificuldade, não. O homem, ele tem coragem, ele vai enfrentando essas coisas todas. E ele se arrisca mais porque a gente tem mais cuidado com as coisas da vida. Culturalmente, você está corretíssima. O mundo, ele vem de uma ação machista. Para vocês terem uma ideia, falando um pouquinho de traição, depois eu volto com os pilares da inteligência emocional, que eu quero terminar esse assunto, tá? Mas até 2005, eu acho, 2002, 2005, era considerado crime trair.
tá? O homem que traía a mulher, ele perdia tudo, ele tinha que pagar, ele respondia até com prisão, que era de 6 meses a 1 ano de cadeia para quem cometia o crime de adultério, isso antigamente, tá? Depois de 2005 para cá, não é mais crime e ninguém mais é obrigado a viver junto. E só que os homens ainda conseguem manipular as mulheres por conta de valores financeiros. Eles meio que prendem, né? O narcisista, ele faz muito isso. Ah, não, amor, fica em casa, cuida das crianças. Ah, não precisa você trabalhar, eu dou conta do recado. E aí, quando essa fase vai passando, a vida vai amadurecendo, a gente vai ficando mais maduro, o homem vai tirando dele da reta, porque vai cansando, ele já manipulou, ele já conseguiu fazer a casinha dele do jeito que ele quis, e aí vai ficando tudo diferente. Então, ele é mais machista mesmo, por conta dessa questão do homem, mas tem muita mulher narcisista também, tá? Tem muito filho narcisista, tem muito pai e mãe narcisista. Tem a ver com cultura, tem a ver com criação, tem a ver com transtornos. De repente o pai e a mãe têm outros transtornos como depressão, como ansiedade, e isso vai gerando esses traumas mentais. Eu quero que você enxergue isso também, é necessário você enxergar. Por isso que acaba sendo doença, porque qualquer tipo de transtorno mental, ele é uma doença, ele precisa de auxílio terapêutico, profissional e, sem dúvida, medicamentoso. Neurologista, psiquiatra, principalmente psiquiatra, tá? Que cuida dessa área desses transtornos, tá bom? Tem uma pergunta. Pode fazer. Tenho 22 anos junto com um homem narcisista. Nunca consegui sair desse relacionamento. E a vida toda ele feriu verbalmente, fisicamente, e de uns 2 anos pra cá piorou. A tendência é piorar? Infelizmente é piorar, sim. Nossa, dá vontade de chorar. Ai, que horror isso. Você viver escrava num relacionamento por 22 anos e agora, conforme você vai enfrentando, a tendência é piorar, infelizmente. Por quê? O narcisista, com o tempo, ele vai evoluindo, então ele vai tendo outros relacionamentos e você vai ficando para a caixinha de surpresa dentro de casa. E se você confrontar, ele vai te ameaçar, tá? Eu tive uma paciente, gente, eu tô falando pra vocês, não pensa vocês que eu tô jogando, eu tô falando pra vocês com experiência de casos que eu atendo no meu consultório, não é um caso, são vários. Eu tive uma paciente que no meio da noite, ela conseguiu dar um remédio pra ele dormir, no meio da noite ela se levantou, ela pegou o básico da roupa dela, pegou a filha dela e saiu de casa. Vocês têm noção? Ela fugiu e foi pra casa do pai e da mãe dela. Chegou lá, ela contou tudo e aí ela conseguiu se afastar. O pai e a mãe, para ajudar ela, se mudou de cidade para que ele não encontrasse. Resumindo, 10 anos depois, ela veio a descobrir que esse marido veio a falecer. E então ela conseguiu refazer a vida dela. Eu sei que é doído, mas eu quero que você enxergue que você corre risco de vida. Que o narcisista, ele é bonzinho, ele passa mel na boca da gente, sabe? Do tipo, ah não, amor, desculpa, eu errei, eu tava nervoso, mas foi você que me provocou. E você sabe que quando você toca nesse assunto, eu fico extremamente nervoso, eu não sei o que fazer. E aí eu perco o meu controle, me perdoa, eu amo você, prometo que eu não vou fazer mais. É isso que a gente escuta. É isso que vem dos narcisistas. E a gente acha que melhora. E aí a gente fica acreditando que funciona. Eu quero que você entenda uma coisa. Para você sair desse processo, precisa desenvolver equilíbrio, inteligência emocional. Você precisa ter joguinho de cintura para lidar com esse narcisista dentro da tua casa para que você não corra risco. E para que você tenha o momento certo, a hora certa de poder sair dessa situação. Como que você vai fazer isso? Conhecimento. Eu volto a dizer. Olha para a tua história, olha para o seu autocontrole. Você aprende a se controlar. Quando você está percebendo que aquele companheiro, aquela companheira está ficando nervoso e é perigoso, você respira fundo, recua para você poder conseguir seguir em frente. Tem mais? Tem. Sempre me calei no casamento porque meu esposo não aceitava e não gosta que eu debato. Em tempos pra cá estou muito enferma. Será que isso é uma doença emocional? Não tem dúvida, gente, é unânime. 98% das doenças são psicossomáticas. Isso é um número reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Conselho dos Psiquiatras.
é psicossomática. Dá dor nas costas, dá dor do estômago, dá dor de cabeça, desenvolve tumor cerebral. Dá problema na garganta, dá problema da voz, dá dor de estômago, problema no intestino, então você nem imagina, porque o intestino não funciona, não dá certo. Por quê? Porque o cérebro e o intestino, às vezes, estão interligados. E se você começa a acreditar dentro de você que você não presta, ou que você não tem sorte, e que para você a única solução é a morte, ou é o sumir, ou desaparecer, você está alimentando o teu corpo com coisas negativas demais, e essas forças negativas vêm para você em forma de doença, porque você não consegue comer, você não consegue mastigar direito a comida, você está comendo, mas parece que tem um nó enguiando aqui na garganta, e você faz força para engolir. Por quê? Porque você sabe que precisa comer, e aí você come na marra. Quando você come na marra, a embucha no seu estômago, tem dificuldade para fazer o processo natural de decompor, de digestão, e não vai funcionando e vai travando o seu intestino. Eu quero que você compreenda tudo isso que eu estou te dizendo. É muita informação, tá? Como que uma pessoa traída pode sair de um relacionamento? E outra, vale a pena sair do relacionamento porque você foi traída uma vez? Ou traído uma vez? Será que esse relacionamento não merece perdão? Será que foi só uma vez ou tem mais histórico? Cada caso é um caso. Eu não tenho como falar de um relacionamento de traição se eu não tiver uma história. E outra coisa, eu quero que você compreenda o que eu vou dizer dentro da linha da psicanálise. A história da vida se repete. Se você está com um narcisista, provavelmente sua mãe, seu pai passou por um processo de convivência com o narcisista. A história da vida se repete. Provavelmente, em algum momento da vida, o pai traiu sua mãe, ou a sua mãe traiu seu pai. Você pode ser vítima de um relacionamento de traição lá atrás, e você traz com você essa energia pesada da relação extraconjugal. Então, homens e mulheres que se traem, eles não traem porque não se amam. Muitas vezes eles se amam, o marido e a mulher se amam, mas o casamento caiu numa rotina tão doída que não está funcionando, ele não está rodando mais. Então, ele precisa de procurar outras saídas. E por que ele trai? Porque ele está precisando de aventura, ele está precisando de noradrenalina, ele está precisando de excitação diferente. É diferente a pegada, tá? Só que por que ele não separa? Porque a mulher é boazinha, porque o marido é bonzinho, porque cuida da casa, porque cuida dos filhos lindamente, porque não deixa faltar nada em casa. E aí a gente vive numa convivência mentirosa. A gente não sai daquela situação, mesmo vivendo numa mentira. E aí a gente acha que vale a pena perdoar, porque tá tudo bem, foi só uma vez, né? É importante, se não tiver valor, a companhia do outro não tiver valor, gente, não fica casado não atrapalha a vida do outro, porque às vezes a gente ama tanto e a gente coloca dinheiro em primeiro lugar, a gente coloca o financeiro em primeiro lugar, a gente coloca a qualidade de vida em primeiro lugar. Não tenha dúvida que precisa qualidade de vida, ok? Mas como que uma pessoa que é traída diariamente, mensalmente, anualmente, quando termina com um vem outro, como é que essa pessoa pode ser feliz? Se ela nunca é prioridade da vida da pessoa que virou prioridade da vida dela, né? É complicado, tá? Vamos lá, gente. Pilares do relacionamento da inteligência emocional. Autoconhecimento. O segundo pilar, autocontrole. Você se controlar dentro das dificuldades do seu dia a dia, tá? Você entende a sua compulsão e você começa a trabalhar sobre ela, você começa a ler sobre ela, você começa a pesquisar sobre ela, você começa a trazer conhecimento sobre ela, logo você vai aprendendo, porque é um exercício diário. Outra coisa que é exercício diário é perdão, viu? Precisamos trabalhar o perdão, mas é cenas do próximo capítulo, não é agora. É importante a gente entender que a nossa vida ela é feita de exercícios diários. Diariamente a gente vai conhecendo mais, diariamente a gente vai mudando o nosso comportamento, diariamente a gente vai traçando novas estratégias, novos planos. Isso é importante, né? Cresci me calando para agradar meus pais. Fui adotada com um dia de nascida. Tive o privilégio de ter pais maravilhosos, mas rigorosos em relação ao comportamento. É tudo muito difícil. Quando a gente é adotado, a gente tem outras chances de amor, né?
o pai biológico, a mãe biológica, de repente teve um processo, um problema, uma dificuldade, de repente, eu não vou, é muito difícil entrar nessa cena também, tá? Falar de adoção, para mim é muito complicado. Eu tenho 2 filhos adotados, eu sei o que é isso, eu sei de onde eles vieram, eu sei da história de vida deles, eu sei do narcisismo que eles viveram, eu sei das dificuldades que eles passaram, e esses filhos são filhos meus do coração, assim, ninguém diz que não é meu e pronto, tá? Mas eu conheço a história deles. E às vezes a gente acaba sendo rigoroso até por conta de uma história que vem com eles. Então, como você foi adotada com 1 dia de vida, você foi toda criada numa cultura nova. Mas a gente fica muito doído porque a gente não sabe que sangue que a gente está trazendo, qual o histórico que a gente está trazendo para dentro de casa. É preciso muito amor, isso eu garanto para você. É preciso muito amor, e amor não tem peso, tá? Não existe um peso pro amor. Amor é amor. Então ame de verdade essa pessoa que pegou você, que adotou você. Mas compreenda que ser grato, amar, não quer dizer conviver, tá? Eu quero que você entenda que hoje você não é mais uma criança, você não depende mais, você já é adulto, você tem vida própria, você tem vontade própria, você tem uma coisinha que Deus te deu e ninguém pode tirar, chamada livre-arbítrio. Eu quero que você compreenda isso, esse livre-arbítrio que você tem é teu e ninguém pode tirar de você. Então, viva isso, tá? Seja grato aos teus pais adotivos, pronto. Ame eles, pronto, não quer dizer conviver, não quer dizer estar junto, colado 24 horas por dia, não é assim que funciona não, tá? Vai viver tua vida, vai ver o teu trabalho, vai cuidar da tua vida, da tua saúde, do teu emocional e segue em frente, que isso é importante, né? Existem níveis de dependência emocional? Existe sim. No começo a gente acha que tá tudo bem. Então, é amor, né? Dependência emocional. Ele me ama e eu amo ele. Ela me ama e eu amo ela. E tá tudo bem. Então, quando a pessoa começa a tomar conta da gente, a gente se entrega porque a gente acha que a vida tá certo, já tá tudo bem. Eu quero que você compreenda uma coisa, a vida é tua, não negligencie ela. A vida é tua. Se você negligenciar a sua vida, quem vai pagar por isso é você mesmo. Não dá para você negligenciar a sua vida. Deus deu um presente sublime para que você tenha vida em abundância, vida com qualidade. Não é para você ser escravo de ninguém. Quando essa pessoa começa a agradar a gente, tá tudo bem. E quando ela começa a ser violenta, começa a dar um tapa, aí você fala, opa, pera lá. Mas aí você já está profundamente preso nele. E às vezes um relacionamento que você sonha, né? O apego emocional vem com um sonho. Casar, ter filhos, formar família, aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, sabe? Aquele sonho de consumo. A gente vai morar junto, a gente vai construir a nossa vida junto, nós vamos conquistar nosso espaço junto. Isso é um sonho, é meio que utópico para algumas pessoas, mas ele existe, é real. Eu sei o que é isso também. De qualquer forma, quando a pessoa percebe que o outro está fazendo mal, esse sonho cai por terra. E aí a gente acredita que se a gente se vitimizar, olha o perigo. Se eu me vitimizar, se eu lutar por ele, se eu demonstrar meu amor por ela ou por ele, ele vai voltar, ela vai voltar. Não é assim que funciona não, tá? E aí quando acaba de verdade, a pessoa que prendeu emocionalmente fica violenta, que você não vê outra saída a não ser fugir, a não ser sair de casa ou se separar, você pensa em até cometer suicídio. Uma pergunta interessante aqui. Qual que é? O narcisista, ele pode enganar o próprio terapeuta? Pode, claro. Nossa, o narcisista engana todo mundo. Se o terapeuta, por exemplo, eu tenho como profissão análise de perfil comportamental. Tem exercícios práticos, então quando eu vou analisar uma pessoa, eu avalio o tom de voz dela, eu analiso o olhar dela, postura, ombro, a forma que ela põe a mão na barriga, a forma que ela gesticula, a entonação dela. Eu percebo pela letra, por isso que eu faço anamnese. E quando as pessoas estão longe, normalmente eu peço para escrever também alguma coisa. Faz alguns exercícios que eu faço longe também. Por quê? Porque o narcisista ele tem esse poder de manipulação. Ele manipula a favor dele, tá? Ele consegue convencer o terapeuta de que ele é inocente. E que o mal da história é o outro. É quem tá xingando ele, é quem tá denegrindo ele, é quem tá fazendo mal pra ele. Ele consegue inverter todinha a história,
tá? Eu atendi casos assim, inclusive do Rio de Janeiro. Nós tivemos, depois desse vídeo do narcisista, uma pessoa entrou em contato e chegou a ficar presa, internada, afastada da família. Ela foi negligenciada em todos os tempos, em todos os âmbitos, tá? Isso é muito sério, tá? Então, o profissional narcisista engana o profissional terapeuta, tá? A menos que esse seja muito bem esclarecido para conhecer esses perfis comportamentais assim, ó. Há um toque de caixa. Tem mais pergunta? Tem. É possível uma pessoa enxergar que está sendo usada, mesmo amando, e mais, saber se pode melhorar e sair dessa relação? É possível? Repete a pergunta. É possível a pessoa enxergar que está sendo usado, mesmo possível. Amando, e mais, sabendo que se pode melhorar ou sair dessa relação? Olha, é muito importante isso. Você compreender que você não pode mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. O que vai fazer a pessoa mudar é a necessidade dela. Então, como que o mundo descobriu uma nova forma de viver pós-Covid? Porque surgiu necessidades, as pessoas conseguiram se dar um jeito, se virar nos 30 para se manterem vivas, para continuar fazendo dinheiro, alimentando família, criando ideias. O mundo deu um novo boom de empreendedorismo voltado para essa situação, porque houve uma necessidade. Eu quero que você compreenda uma coisa, você pode amar essa pessoa, ela não vai mudar com você se ela não sentir necessidade, se ela não perceber que ela perde você, se ela não perceber que ela pode perder você, perder a família, perder pessoas, perder negócios, perder empresa, perder dinheiro, se ela não entender que ela pode perder, ela não vai mudar. A gente só muda quando existe uma necessidade real de mudança. Eu quero que você enxergue isso. É possível mudar? É possível, mas a pessoa precisa enxergar que ela precisa mudar. Uma coisa que eu quero falar para vocês que estão me ouvindo aí, se um amigo, se um colega virou para você e disse, olha, eu tô vendo que você não está bem, procura ajuda. Procure ajuda. Tá? E quando você chegar para conversar com um médico, com um terapeuta, com um psicanalista, fala, olha, para mim minha vida tá normal, parece que tá tudo bem, mas por algum motivo um amigo chegou para mim e disse que eu precisava de ajuda. Procure, porque de repente ele tá enxergando coisas em você que você não tá vendo. De repente você tá sendo usada, manipulada, driblada, usada, violentada verbalmente ou confusoriamente, e não tá percebendo. Então é importante você procurar essa ajuda, tá? As pessoas normalmente enxergam a gente melhor do que a gente mesmo, tá? Então é importante. Ninguém melhora se não precisar de ajuda. E se ela não reconhecer que ela precisa de ajuda, ela não vai mudar, tá? Tem mais perguntas? Muito interessante. Sofri muito na mão de um narcisista, com agressões físicas, verbais e traições. Consegui me separar há 2 anos, mas não consigo mais me relacionar com ninguém. Muito boa essa sua pergunta. O que acontece? Você criou dentro de você, existem gatilhos no nosso cérebro, tá? A hipnose trabalha muito isso, a psicanálise também. O nosso consciente é isso aqui, né? Aquela parte maior do cérebro, aquela aqui. E o inconsciente é aquela parte menor dentro do cérebro. Nessa parte menor do cérebro ficam escondidos todos os nossos comportamentos que afrontam, que faz mal pra gente, ou que dá medo na gente. Então tudo que eu preciso me defender vai pro meu inconsciente, lá dentro. E quando alguém se aproxima de mim, que pode me ferir, que pode me machucar, naturalmente o meu corpo repudia, a minha cabeça não quer, começo a perder o sono, insônia, começa a se afastar ou começa a não se entregar para um relacionamento. Então existem sim esses mecanismos de gatilhos que está preso dentro de você. Por que eu tô te falando? Porque é possível sair disso. É possível você ter uma vida nova, é possível você se relacionar com outra pessoa. Se você se conhecer de novo, a gente volta na inteligência emocional, por isso que eu tô falando muito de inteligência emocional. Gente, é o pilar da humanidade, a inteligência emocional hoje em dia. Quando a gente consegue se equilibrar, trazer para dentro de nós as nossas dores e a gente conseguir lidar com isso, você tem noção que ninguém consegue parar a gente? E a gente não tem medo de se relacionar de novo. Então eu quero que você se permita, tá? E se você não está conseguindo,
procura ajuda, tá? Deve ter um psicanalista com hipnose aí no seu lugar, onde você está, ou pode entrar em contato comigo, pode ter certeza que eu consigo te atender e eu consigo amenizar isso para você. E nem é aquelas terapias, sabe? Aquelas terapias de anos, você faz anos de terapia. Não, a psicanálise e a hipnose, elas têm quantidade de sessões. Nesses dias eu atendi um paciente que o médico ortopedista encaminhou para a hipnose, sugerindo 4 sessões de hipnose para amenizar dor na coluna, tá? Por quê? Porque ele não tem nada na coluna e ele não consegue andar de dor na coluna e não tem exame. Não tem exame de sangue, raio-x, ressonância, tomografia, não tem nada na coluna. Tá tudo bem. E aí encaminhou para a hipnose e a pessoa saiu daqui de um nível 8 de dor, ela saiu daqui com 2 de dor. Ou seja, melhorou e melhorou muito. Então a gente descobrindo os nossos gatilhos, a gente consegue trabalhar isso dentro da gente, trabalhar o nosso relaxamento profundo e a gente consegue se controlar. Tá bom? Respondi a pergunta? Sim. Tem mais pergunta aí? Tem. Tem uma mãe aqui desesperada porque o pai é narcisista e ela quer afastar o pai do filho. Ela é separada do marido dela? Eles já são separados? Separados. Olha só, esse perigo, o marido e a mulher separada, e o marido é narcisista e o filho tem contato com o narcisista, o que é ruim, o que é perigoso aí? É o narcisista fazer a cabeça do filho colocando o filho contra a mãe. É possível, tá? Isso tem um problema, isso é muito sério, isso é jurídico, tá? Se for comprovado maus tratos, é possível ter um afastamento. Mas enquanto, eu quero que vocês entendam uma coisa, não existe justiça no mundo que afasta o filho dos pais. Não existe. O que existe são os filhos amadurecendo, crescendo, sendo bem educados, sendo amados, sendo explicados, não escondendo nada, mas também não colocando um contra o outro, porque a criança ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo nela mecanismos de autodefesa. A criança não é boba, tá? Mas quando ela pega ali 10, 11, 12, 13, 14 anos, ela tem liberdade de escolha. E aí, nessa fase da adolescência da vida, ela vai começando a enfrentar melhor e vai começar a enxergar o que antes ela não enxergava, tá? Porque tem muita gente que compra, né, dinheiro. O pai tem mais dinheiro que a mãe, o pai dá tudo, o pai brinca, a mãe não, ou a mãe dá tudo, ou o pai sai para trabalhar. Eu atendi um caso que a mãe foi embora, deixou 3 crianças pequenas com o pai. As crianças estão procurando ajuda, o mais velho tem 10 anos, a outra tem 6 e o outro tem 3 anos de idade, pra vocês terem uma ideia. E o filho chora, né? Essa criança passa comigo, o filho chora de saudade da mãe. E ela não entende, ele não entende. O pai trabalha direto para poder dar conta dos 3 e paga uma babá. Quem que tá criando as crianças? A babá. Essas crianças não têm pai participante na vida deles, não tem mãe participante da vida deles, mais cedo ou mais tarde essas crianças elas vão enfrentar sérios problemas na vida, porque precisa de ajuda, tá? Tá fazendo terapia, isso é muito importante. E não se preocupem, o tempo é remédio, ele pode curar. Então, para você que está tentando afastar seu filho, seja amiga do seu filho, seja verdadeiro com ele. Não põe contra o pai porque ele vai defender. Em algum momento o pai tem poder lá de persuasão, se lembrem disso, de manipulação, na verdade. E isso judia bastante. Então eu quero que você tenha paciência, não perca a fé, não perca a esperança, acredite. Essa criança vai ficar adulto, vai ficar amadurecido e ele vai ter escolhas próprias. O teu papel é amar teu filho acima de qualquer coisa, tá bom? Respondi essa pergunta, eu sei que é doído, eu sei que dói, mas é necessário, né? Mais perguntas aí? Sim. Gente, gratidão, viu? Muita gente participando, fico feliz bastante mesmo e obrigado, viu? Mais aí? Tá. Uma pessoa narcisista ela pode disfarçar com outro comportamento psicológico? Sim, o narcisista ele pode... Eu falei que o narcisista é bipolar. Eu quero que vocês compreendam, né? Porque teve uma pessoa que falou assim: o bipolar não é narcisista? Você não sabe o que é bipolar, né? Então eu imagino a pessoa falando desse jeito. Eu pensei assim, eu sei o que é narcisista, eu só não consigo responder todo mundo. Pode ter certeza que eu sei o que é uma bipolaridade. Na minha concepção, tá? Isso é a Clemilda falando. Todo narcisista é bipolar. Pra mim, todo. Por quê? Porque ele altera de comportamento assim. De repente, ele pode simular uma esquizofrenia. De repente, ele pode simular um borderline de violência, né? De surto de loucura e depois ficar bem. Então, ele pode simular isso sim. Então, pra mim, todo narcisista é bipolar. Mas
Presta atenção, nem todo bipolar é narcisista, ok? Bipolar é um transtorno sério também, que tem medicação, é mais leve. A pessoa que é bipolar, ela tem problemas sérios, ela sofre bastante. Quem tá perto dela sofre também. Só que ela aceita ajuda, ela procura ajuda, ela reconhece que não tá certo, alguma coisa tá errado. Então ela compreende isso, tá bom? Ok? Mais aí? Vai falar sobre os pilares, né? Ah, sim, gente, eu preciso falar sobre os pilares, tá? É necessário. Então eu falei sobre o autoconhecimento, autocontrole. Um outro pilar muito importante também da inteligência emocional é a empatia. Então eu compreendo o outro, eu não sinto a dor do outro, é importante você compreender isso. Eu não sinto a dor do outro, mas eu me coloco no lugar do outro, né? O outro perdeu uma mãe, eu tenho a minha mãe viva. Então eu compreendo a dor que ele está sentindo, eu imagino a dor que ele está sentindo, eu imagino. Eu não passei por isso, a minha mãe tá lá bonitinha, viva, graças a Deus, saudável, linda, mas o meu colega aqui perdeu a mãe, ele perdeu o chão, ele perdeu a vida, ele perdeu o norte. Uma pessoa que perde a mãe, por exemplo, é só um exemplo, tá? A pessoa que perde a mãe, ela perde o chão, perde o emprego, perde a vida, tudo dela tá ligado na mãe ou no pai. Então tem uns apegos, o processo de luto ele é muito demorado. Varia, gente, para cada pessoa. Uma pessoa com terapia começa a amenizar com 3, 4 meses. Para pessoa sem terapia, um ano e meio, 2 anos, 3 anos, eternamente luto, tá? Por quê? Porque a vida nunca mais volta a ser a mesma coisa. Praticar a empatia é compreender o outro, imaginar o outro, se colocar no lugar do outro e respeitar o outro, tá? Eu não vou brincar de ser Deus da empatia, eu vou ver e vou julgar. Ah, para, vai, a tua mãe nem te amava, ela estava longe de você, você nem convivia com ela, pra que isso? Né? Olha o que as pessoas falam. Então elas não compreendem, por quê? Porque não é elas. Quando a gente se coloca no lugar do outro, alguém que perdeu um relacionamento, alguém que foi abusado, alguém que foi traído, duplamente traído, essas pessoas têm dores, essas pessoas ficam magoadas, elas ficam tristes, feridas, machucadas. Então vale a pena a gente se colocar no lugar do outro e compreender. Quando a gente se conhece, quando a gente tem autocontrole e quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a compreender o outro. Logo eu não condeno. Compreende? Eu já não brigo tanto, eu não condeno. Por quê? Porque eu compreendo a situação que ele está passando. Eu imagino o que ele está passando, tá? Então esse é a empatia. Outro pilar muito importante da inteligência emocional é a habilidade social. Gente, fazer amigos é importante. E saber quais amigos você tem do seu lado, quais pessoas você tem do seu lado, também é muito importante. E você selecionar essas pessoas, é engraçado que a gente atrai as pessoas, né? E quem que a gente atrai? Pessoas que são parecidas com a gente, tá? Eu quero que você entenda que grandes estudiosos já diziam isso, em qualquer nível de inteligência emocional que você for estudar, você vai ver isso, que você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Então, quais são os seus melhores amigos? Quais são os seus companheiros do dia a dia? É com seus sócios? São com seus amigos? É com o marido? É com a família? Veja eles. Eles são depressivos? Eles são vitoriosos? Eles são guerreiros, lutadores? Ou eles são gente mentirosa, usuários, dependentes químicos? Quem são os seus amigos? Você é a média deles, tá? Aí você fala, como é que eu vou me afastar, Clê? Comece a fazer novos amigos, comece a estudar novas amizades, comece a procurar pessoas que tenham mesmo pensar que você, que queiram crescer, que queiram se desenvolver, que queira se dar bem na vida com dignidade, com honestidade, que queira bem, tá? Isso é a habilidade social, é a facilidade que a pessoa tem de fazer amigos. Isso é extremamente importante, tá bom? Pilar importante, tá? Porque no serviço, se você tem bons amigos, você está protegido. Se você na empresa tem bons sócios, bons amigos, você nunca está sozinho. Se precisar de dinheiro, você tem alguém que te ajuda ali na hora que você gritar um socorro. Por quê? Porque te conhece, porque sabe quem é você, porque sabe da sua idoneidade. As pessoas precisam ter bons amigos, tá? Então, habilidade social, a pessoa faz amigo. Outra coisa que eu quero que você compreenda, a importância de ter bons amigos.
Quem tem bons amigos não passa aperto, não fica sozinho, não passa apuro. Uma pessoa que consegue fazer amigos, ela consegue se tornar líder, porque ela consegue comandar facilmente as pessoas do setor, não dando ordens, não brigando, mas sendo companheiro, estando junto. Pode ter certeza que uma pessoa com habilidade social de fazer amigos, trabalhando numa empresa, é um excelente líder, é uma pessoa que se dá muito bem na vida. Então, vale a pena a gente ter pessoas desse jeito para nós. E como que eu sei? Inteligência emocional. Se a pessoa tem inteligência emocional, ela sabe fazer amigos. Outra coisa que é um pilar da inteligência emocional, consegue resolver problemas. Como que consegue resolver problemas? Tem jogo de cintura, né? A pessoa com inteligência emocional, ela consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. Ela consegue enfrentar os problemas e resolver os problemas. Eu quero que você enxergue isso. Como que está a sua negociação? Como que está o seu jogo de cintura? Uma pessoa que tem jogo de cintura, ela consegue lidar com o narcisista. Uma pessoa que tem jogo de cintura, ela domina. Como que ela domina? Ela dribla o narcisista. Por isso que é importante a inteligência emocional. Para lidar com o narcisista, para lidar com a questão da traição, para lidar com a agressividade, para lidar com essas questões de apego emocional, de dependente emocional, tá? Vale a pena você ter esse olhar. Será que eu esqueci algum? 2 perguntas, pode fazer. Essa questão da sociabilidade, assim, tem a ver com a ambiência também, né? De fazer amigos, querer estar com amigos bons, tem a ver com a ambiência. Muito, claro. Como é que você vai fazer amigos bons numa boca de droga? Não dá. Esses dias eu atendendo uma pessoa online e ela disse assim: Clê, eu não tenho sorte, eu não consigo achar um bom namorado, todos eles, ou eles são casados, chega pra abusar, eles não têm. Eu falei, mas aonde você vai procurar os seus namorados? Ela falou, na balada. Eu falei, na balada você vai encontrar gente de balada, na droga você vai encontrar gente de droga, na igreja você vai encontrar gente da igreja. Numa reunião de amigos, numa reunião de empresas, de empresários, você vai encontrar pessoas de empresários que falam a mesma língua. Então, cuidado com o ambiente que você participa. Tem a ver com o ambiente e tem a ver com a sua parte interna também. Às vezes, a pessoa é extremamente tímida, com inteligência emocional, ela consegue driblar, ela consegue ter jogo de cintura para fazer amizades com mais facilidade, tá? Então, cuidado com o ambiente onde você participa, gente. Se você for procurar... Nossa, eu ia usar um palavrão, não pode. Se você for procurar num lugar ruim, você só vai achar coisas ruins lá. Mas se você for num lugar bom, você vai achar coisas boas lá. Num lugar bom também tem gente ruim. E num lugar ruim também tem gente boa, tá? É importante a gente entender isso. Mas a porcentagem é muito pequena. É muito pequena. Você tem mais chance de errar, tá? Procurando num lugar errado do que no lugar certo, tá? Então veja que tipo de pessoas que você quer procurar, veja teus ambientes, isso é importante para você. O que mais, Léo? Problemas todo mundo vai ter, a gente tem que ser maior que eles, né? No caso. Olha só, a hipnose, a inteligência emocional, eu sou uma apaixonada pela inteligência emocional, viu? Aliás, eu sou uma apaixonada pelo comportamento humano, eu estudo muito essas áreas, eu gosto, tá? Eu gosto mesmo. A gente tem problema, todo mundo tem, quem não tem? Ou no relacionamento, ou com o filho, de repente a gente tá bem, o marido tá bem, mas o filho tá com depressão, às vezes a fase da mudança na faculdade, às vezes a adolescência, às vezes a gente tem dificuldades, às vezes os pais da gente têm problema todo mundo tem, isso é importante a gente compreender isso. O que difere o problema, gente, são as pessoas, é como eu lido com os problemas, né? Esses dias eu fui dar uma palestra numa empresa, numa multinacional com mais de 900 funcionários, e eu cheguei lá linda, loira, fantástica, desse jeito que vocês estão me vendo aqui, dando risada. Ninguém sabia que no meu consultório estava sem energia. Por quê? Porque o pessoal do condomínio não tinha pago. E aí lá vai eu tinha pacientes depois, lá vou eu ligar para a Enel urgente, gente, pelo amor de Deus, resolve esse problema para mim, que isso é importante para mim. Então eu estava lá dando uma palestra, dona de mim, né, toda no salto,
lembrando que lá no meu consultório eu estava com um problema, como que eu ia atender aquilo? Só que não interfere, gente. O problema não era meu, eu tinha como resolver, era fácil. Então é importante você reconhecer quando o problema é seu e quando o problema não é seu, tá? Problema todo mundo vai entender. A inteligência emocional ajuda nisso também. Se o problema é teu, só você pode resolver. Se você vive com um narcisista, só você pode resolver isso. A inteligência emocional vai te dar base, vai te dar apoio para você passar por isso. É isso que ela vai fazer, tá? Então vale muito a pena. Gente, o nosso horário está acabando e eu quero falar sobre aquele projeto que a gente conseguiu terminar ontem. Eu tô falando hoje de narcisismo, de dependência emocional, eu tô falando de traição, a gente fala de relacionamentos de filhos, pais, mães, de todo mundo, principalmente mulheres, nesse processo de sofrimento por conta de relacionamento. Eu terminei ontem de redigir um e-book, tá? Nós fizemos um e-book, acho que deu 9 páginas, né? 9 páginas do e-book, tá muito confortável de ler, tá muito tranquilo de ler. Eu acredito que numa hora e meia você consegue ler e depois você relê e depois você relê de novo, porque é um material que eu preparei com muito amor. Nesse material eu falo sobre a hipnose, o que é, como ela funciona. Eu falo sobre os pilares da inteligência emocional, o que é e como ele funciona e o que ele pode fazer na tua vida, tá? E aí eu juntei os dois, como que a hipnose e os pilares da inteligência emocional conseguem ajudar você a enfrentar a sua vida. E eu trouxe também, se eu não me engano, foram 4 ou 5 casos reais de pessoas que permitiram e contaram seus testemunhos lá, tá bom? De gente aqui do meu consultório, tá? Então você vai ver lá que é um nome fictício, você não vai ver o nome da pessoa, tem lá o nome das pessoas, mas são nomes fictícios, com histórias reais de usar a hipnose, como que foi usado a inteligência emocional, como que isso foi adquirido e qual foi o resultado que deu na vida dela. Eu quero partilhar com vocês uma dificuldade, e muitas de vocês que estão me vendo, vocês vão entender isso, porque vocês vão se identificar com o que eu estou dizendo. Eu atendi muita gente esses dias que não tem condição de pagar, tá? Tanto que da minha semana eu dou um dia de atendimento gratuito, mas esse dia de atendimento gratuito não está sendo suficiente. Gente, uma pessoa que sai de abusos de relacionamento, elas não têm condições de pagar porque saem desfalcadas financeiramente, elas saem com sofrimento, porque elas estão saindo, elas estão tentando resolver e são totalmente dependentes do outro. E como que elas vão fazer? Não dá, tá? Então nós fizemos esse e-book, tá? E eu e a minha equipe, numa reunião, a gente conversou sobre isso e a gente vai estar disponibilizando amanhã esse e-book por R$27, tá? R$27 é o valor desse e-book. Está sendo comercializado, por quê? Porque tem muita gente precisando de ajuda e a gente precisa de alguma forma ajudar essas pessoas. E a forma que eu achei de arcar com os custos da equipe de trabalho, da internet, uma série de coisas, foi comercializando, tá bom? Então esse e-book a gente poderia dar gratuito sim, a gente poderia disponibilizar ele gratuito, mas R$27, vocês concordam comigo que é um valor simbólico que vai ajudar? Vocês concordam? Então, a cada 30 e-books vendidos é uma pessoa que consegue um atendimento. É uma média, tá? Eu não fiz as contas direitinho. Mas por que eu tô falando para vocês? Por conta de todo o aparato, toda a equipe que a gente tem, todo o manejo que a gente tem aqui no consultório, tá bom? Então, para você que se inscreveu, para você que escreveu ajuda, se você achou interessante, a minha equipe amanhã vai estar mandando para vocês esse link, é isso? É assim que vai ser? Vai mandar um link para eles, para vocês adquirirem esse e-book por R$27 e vai ajudar você, porque você vai estar trazendo para você conhecimento, informações e como que você vai estar lidando com essas pessoas, você vai aprender isso, tá? E vai ajudar pessoas que precisam de ajuda e não têm condições de pagar, tá bom? Gente, dá um ok aí, posso contar com vocês nisso? Manda palmas, coração, enfim, me ajuda nisso, só pra gente ter essa noção se vai funcionar ou não. A ideia é atender o maior número possível de pessoas, tá bem? Eu agradeço você de coração. Hoje nós teve um momento que a gente teve quase 80 pessoas ao mesmo tempo e foi uma grande alegria ter vocês.
Pensem que tudo que a gente está fazendo pensando no bem comum. De novo, não é meu intuito de forma alguma separar nenhum casamento, nenhum matrimônio. Não é essa a ideia. A ideia é ajudar as pessoas a terem qualidades de vida para que elas possam aprender a lidar com elas mesmas, com os sentimentos delas, tá bom? Se você se identificou, se fez sentido para você, eu vou estar à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, meu Instagram tem o WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo. Comente, ajuda, que a minha equipe continua full time aí 24 horas por dia aí dando atenção para vocês, viu? Lembrando para elas fazerem o cadastro quando comentarem ajuda. Ah, gente, quando vocês comentarem